Olá, como você está? Hoje vamos continuar com nossas atividades da disciplina de Genética e Evolução com a nossa sexta aula. Para isso, nós vamos continuar utilizando o material da aula disponibilizada pelo professor José Ferreira dos Santos e pela professora Tânia Tassimara Rieger. Tudo bem? A gente viu na última aula as heranças relacionadas ao sexo. E aí a gente, por questão de recordação, de relembrança, de retomada do raciocínio, a gente vai voltar nela. Nós temos três heranças básicas relacionadas ao sexo. A gente tem mais heranças relacionadas ao sexo, mas vamos dar enfoque principalmente nessas três. Quais são elas? Heranças ligadas ao sexo, heranças restritas ao sexo e heranças influenciadas pelo sexo. Qual é a diferença entre elas, Hudson? A diferença é a localização dos genes que determinam a característica em questão. Por exemplo, heranças ligadas ao sexo estão contidas na região não homóloga de X, enquanto que os genes relacionados a heranças restritas ao sexo estão localizados na região não homóloga de Y. E as heranças influenciadas pelo sexo, Hudson? Esses genes estão contidos em regiões em cromossomos não sexuais, em autossomos. Nesses cromossomos, eles são influenciados pelo nível de hormônios sexuais. Então, apesar de não ser um cromossomo sexual, o gene não está contido em um cromossomo sexual, os níveis de hormônios sexuais produzidos por machos e fêmeas vão influenciar o resultado da expressão desse gene, fazendo com que a verificação da sua expressão seja diferente em homens e mulheres. Como a gente viu na última aula, a gente tem um cromossomo X e cromossomo Y com estruturas diferentes. Nós temos regiões complementares entre esses dois cromossomos, que nós chamamos de regiões homólogas, e regiões não complementares desses cromossomos, que nós dizemos regiões não homólogas. Então, quando a gente está falando de herança ligada ao sexo, nós estamos falando em genes que estão contidos nesta região de X, para o qual não existe um complementar, um homólogo em Y. Então, quando a gente está falando em herança restrita ao sexo, a gente está falando de genes contidos nesta região de Y, para os quais não há não há uma informação complementar em X. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de herança ligada ao sexo, nós estamos falando de heranças que estão contidas na região não homóloga de X. E elas podem ser de duas maneiras: as características dominantes e as características recessivas. Quando a característica é dominante, a mãe transmite para todos os descendentes, afetando filhos e filhas, enquanto o pai transmite apenas para as filhas. Tudo bem? Quando a característica é recessiva, o papel se inverte. A mãe transmite para os filhos e as filhas só serão afetadas se o pai também for afetado. Então, quando a gente tem essas informações em mente, a gente já pode começar a analisar a determinação dessas características dentro de um conjunto de pessoas ou de seres a serem observados. Tudo bem? Então, a gente trabalhou dois heredogramas na aula anterior, determinando se são dominantes ou se são recessivos. Para agora, nós vamos fazer um exercício para verificação da hemofilia, que é uma herança ligada ao sexo. O indivíduo hemofílico é um indivíduo que tem deficiência no processo de coagulação, e então ele sangra por muito tempo, uma grande quantidade de sangue, se ele não obtiver ajuda ou tratamento. Os indivíduos normais têm as hemácias e todo um outro conjunto de proteínas e açúcares na corrente sanguínea que promovem a coagulação, interrompendo a perda de sangue por lesões. Esses indivíduos têm deficiências nesse conjunto de ferramentas de coagulação e por isso não desenvolvem essa
esse processo com perfeição. Tudo bem? A hemofilia é provocada pela falta de coagulação no sangue devido à falta desses componentes nos indivíduos hemofílicos. Homens hemofílicos são heterozigotos em uma proporção de um afetado para cada 10.000 indivíduos vivos. E as mulheres hemofílicas são homozigotas, recessivas, numa proporção de uma afetada para cada 100 milhões de mulheres vivas. Hudson, mas a diferença de proporção é muito grande entre homens afetados e mulheres afetadas. Isso quer dizer que ele é restrito ao sexo? Não. Ele é ligado ao sexo, porque pode afetar tanto homens quanto mulheres. E por que a quantidade de homens afetados é tão maior do que a quantidade de mulheres? Por causa das características da distribuição dos cromossomos sexuais em homens e mulheres. Ah, Ruth, eu não estou conseguindo entender. Deixa eu mostrar para você. Uma mulher normal tem 2 alelos dominantes para a hemofilia, aqui representados por H. Tudo bem? Essa mulher é normal, ela não é afetada e ela não tem possibilidade de gerar descendentes afetados. Tudo bem? Essa mulher portadora contém 2 alelos. Ela é heterozigota, um alelo dominante e um alelo recessivo. Essa mulher ela não tem hemofilia, uma vez que quem vai se manifestar nessa circunstância é o alelo dominante. O que vai acontecer? É que essa mulher pode gerar indivíduos afetados, tudo bem? E para a mulher ser hemofílica, Hudson? Para a mulher ser hemofílica, ela precisa ser homozigota recessiva, ela precisa receber um alelo recessivo da mãe e necessariamente um alelo recessivo do pai. Quer dizer que o pai já é afetado, porque ele vai doar um alelo recessivo. Tudo bem? Mas, Hudson, o pai não é heterozigoto, ele não pode doar um alelo dominante? Vamos ver a questão do heterozigoto aqui. Ó. Um homem normal contém apenas um alelo para hemofilia, o alelo contido em X. Lembra que a gente, quando está falando de herança ligada ao sexo, a gente está falando de genes contidos na região não homóloga de X. Então, esse indivíduo só tem um alelo para determinar essa característica, porque o alelo que estaria na região homóloga a esse cromossomo não existe. Y não contém esse gene. Tudo bem? Então, essa característica é determinada nos homens apenas por um alelo. Tudo bem? Então, a gente tem, se o homem tiver um alelo dominante, ele é normal. Agora, se ele tiver um alelo recessivo, ele é afetado. Tudo bem? Então, isso faz com que essa proporção de homens afetados seja muito maior do que a de mulheres afetadas. Por quê? Porque os homens vão ter a sua característica determinada apenas por um alelo, enquanto que as mulheres vão ter as características determinadas por 2 alelos. Para que uma mulher seja hemofílica, ela precisa ter 2 alelos recessivos. Se um homem hemofílico casar com uma mulher normal, 100% dos seus descendentes vão ser heterozigotos, então eles não serão afetados, tudo bem? Ah, Ruth, não tem como o pai passar essa característica para o filho? Não, porque o X do pai vai ser doado para as meninas, o Y do pai vai ser doado para os filhos. Então, se esse homem hemofílico tiver um filho, ele vai doar o Y para o filho. O X será proveniente da mãe. Ah, então ele só vai doar esse alelo recessivo para as filhas. Perfeitamente, isso mesmo. Então ele pode gerar filhas afetadas. Pode, desde que a mãe seja portadora ou também seja afetada. Aí ele tem a probabilidade de gerar filhas afetadas. Lembram lá da característica ligada ao sexo. Características dominantes, a mãe afeta tanto filhos quanto filhas e o pai afeta as filhas. Características recessivas, a mãe afeta os filhos e o pai afetará as filhas somente se ele for afetado. Tudo bem?
Ah, Ruth, é difícil de entender isso. Vamos tentar comprovar isso. Aqui eu trouxe um heredograma para a gente tentar resolver. Essa é uma herança ligada ao sexo. Eu quero que você determine se ela é dominante ou se ela é recessiva. Para isso eu vou dar um tempo para você analisar o heredograma, produzir as suas hipóteses, para que a gente venha resolver a questão, o problema. Tudo bem? Fique à vontade, daqui a pouco eu volto. E aí, tudo bem? Conseguimos? Vamos lá analisar. Eu sei que essa característica é uma característica ligada ao sexo, está relacionado a genes relacionados à região não homóloga de X. Então eu tenho aqui um homem normal casou-se com uma mulher afetada. Tudo bem? Tiveram quantos filhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, tudo bem? Dos quais 1, 2, 3, 4 são afetados. Opa, 1, 2, 3 são afetados e 3 são normais. Tudo bem? Então vamos analisar essa característica, se é dominante ou se é recessiva. O que você acha? O que diz lá? Características dominantes, a mãe afetada afeta tanto filhos quanto filhas, não é isso? Então aqui eu consigo verificar. Filho afetado e filha afetada. Hudson, e se fosse recessivo? Lembra, característica recessiva, a mãe afeta todos os filhos. Então eu tenho um filho aqui, ó, que não é afetado. Então essa característica necessariamente tem de ser dominante. Tudo bem? Ah, Hudson, eu não sei. Você está dizendo aí, eu acredito. Mas será que isso é verdade? Vamos testar a nossa hipótese. Deixa eu só copiar isso daqui. Vamos lá. Está aqui. Minha característica, a minha hipótese é que a minha característica seja dominante. Não é isso? Então vamos lá. Se uma característica é dominante, o único genótipo possível para um indivíduo ser normal é ser homozigoto recessivo. Tudo bem? Então vou continuar usando o H de hemofilia. Então a mãe pode ser, ela necessariamente tem que ter um alelo dominante, mas o segundo alelo eu não sei, pode ser outro alelo dominante ou outro alelo recessivo. Vamos ver na descendência, ver se eu consigo determinar qual é esse alelo aqui. A primeira lei de Mendel diz que se dois homozigotos, um dominante e um recessivo, forem cruzados, F1 será composta de 100% de heterozigotos, não é isso? E eu sei que a característica dominante afetaria todos os indivíduos de F1, o que eu não verifico aqui. Eu verifico 50% dos indivíduos afetados e 50% dos indivíduos normais. Então, esse segundo alelo não pode ser um alelo dominante, porque ele geraria 100% de indivíduos heterozigotos. Logo, esse alelo deve ser um alelo recessivo. Tudo bem? Nessa proporção, eu tenho que 50% dos indivíduos são heterozigotos e 50% dos indivíduos são homozigotos recessivos. Ah, Ruth, como é que tu sabe isso? Já fez o quadro de Punnett? Já fiz tantas vezes que já sei, tá? Vocês também já devem estar sabendo de tanto que fizeram. Então vamos lá. Esse indivíduo aqui, vamos distribuir os genótipos possíveis para os indivíduos. Esse indivíduo aqui tem que ser heterozigoto, porque a característica é dominante. Esse indivíduo aqui é homozigoto recessivo. Esse indivíduo é homozigoto recessivo. Esse indivíduo aqui é homozigoto recessivo. Esse é heterozigoto e esse é heterozigoto. Ah, Hudson, é possível
determinar isso só pela probabilidade de 50%. Não, lembra que quando a gente tem poucos indivíduos a serem observados, a probabilidade observada nem sempre é similar à probabilidade calculada. Como a gente tem poucos indivíduos aqui, só 5, a gente pode ter uma distorção nessa probabilidade calculada em relação à probabilidade observada. Tudo bem? Então, beleza, Hudson. Esse indivíduo aqui, ó, também tem uma filha afetada. E esse indivíduo aqui também tem uma filha afetada. Mas ele não fala em relação, Hudson, às esposas. Ele está tirando aqui, ó, e falando só os filhos. Ah, Hudson, tu nem falou de heredograma ainda, já vai explorar isso. Na aula de hoje a gente vai ver heredograma. No finalzinho a gente vai ver um pouquinho de heredograma, se der tempo. Tudo bem? Então pode ficar despreocupado. Isso daqui não é para análise do heredograma, e sim para análise da característica genética. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a montar um heredograma e essas coisas todas. Aqui, ó, indivíduo dominante sempre gera filhas afetadas. O que se verifica aqui e o que se verifica aqui. Então eu não preciso saber a outra característica da mãe, porque está descrito que quando a herança ligada ao sexo é dominante, os indivíduos afetados, os homens afetados, vão gerar filhas afetadas. Por que, Hudson, homens vão gerar filhas afetadas? Porque esse homem vai doar o X para a filha. A mãe vai doar um X e o pai vai doar um X. O pai necessariamente vai doar o X contendo o alelo dominante. Mas por que, Ruth? Ele não gera ele não doa o alelo recessivo? Porque ele só tem um X para doar. Oh, perdão, já aqui mesmo. Ele só tem um X para doar. E se esse X for a característica dominante, independe o que ela receber da mãe. Se ela receber outro alelo dominante, ela vai ser homozigoto dominante e vai manifestar a doença. E se ela receber um alelo recessivo, ela vai ser heterozigota e quem vai se manifestar é o alelo dominante proveniente do pai. Então, quando a gente fala aqui, ó, quando a característica dominante ela é transmitida pelas mães a todos os descendentes e os pais somente as filhas. Então, a partir disso, eu consigo provar que essa característica é uma característica dominante, porque meu teste de hipótese foi 100%, corroborou 100% com o que eu esperava. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o teste da hipótese para a característica avaliada aqui, se dominante ou recessiva. Agora todos nós sabemos que ela é dominante. Putz, a gente vai precisar fazer isso? Vai. Mas não se preocupem, a gente vai treinar isso antes que vocês precisem executá-las sozinhos. Tudo bem? Então vamos às outras heranças relacionadas ao sexo. Nós temos as heranças restritas ao sexo. Como nós falamos, as heranças restritas ao sexo, o gene está localizado na região não homóloga de Y. Tudo bem? Só quem tem Y no seu cariótipo, no seu genoma, são os homens. Mulheres não têm Y. Tudo bem? Então, esses indivíduos, essas características estão restritas ao homem. Isso faz com que esses genes sejam transmitidos de pais para filhos. Genes que são transmitidos de pais para filhos são chamados de genes holândricos. Tudo bem? Tudo bem? Ruth, tem um exemplo disso? Tem um exemplo disso, que é a hipertricrose auricular. O que é isso? Cabelo na orelha. Tá? Você vai ver vários homens com cabelo na orelha. Minha esposa tira para mim. Dói uma barbaridade, mas ela tira.
Mulheres não têm cabelos na orelha. Por quê? Porque essa característica é uma característica restrita ao sexo masculino. Ela está contida na região não homóloga de Y. Tudo bem? Ah, tudo bem, Hudson. E então tem uma outra série de coisas, tem uma outra série de genes. Por exemplo, leite nos mamíferos é restrito ao sexo feminino, então. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe uma outra tipo de herança que é a herança limitada pelo sexo. Tudo bem? O que é isso, Ruth? Esse tu não falou. Lembra que eu falei que tem mais do que aqueles 3 tipos que a gente ia se concentrar nesses 3 tipos? Por que a herança limitada pelo sexo é importante? Porque ela às vezes confunde-se com a herança restrita ao sexo. Olha, a herança limitada pelo sexo, os genes estão contidos em cromossomos autossômicos, em cromossomos não sexuais, cujo efeito da influência desses hormônios sexuais é que vai determinar se existe a ocorrência ou a não ocorrência desse fenômeno no indivíduo. Só se manifestam em um dos sexos, por exemplo, a produção de leite nos mamíferos. Tudo bem? Ah, Hudson, mas isso daí não é herança influenciada pelo sexo? A gente vai ver que a herança influenciada pelo sexo existe manifestações diferentes nos dois sexos. Aqui, a herança limitada pelo sexo é quando um pode e o outro não pode. Por exemplo, é possível que uma mulher tenha câncer de próstata? Não, não é possível. Por quê? Porque mulher não tem próstata. É uma herança limitada pelo sexo. Tudo bem? É possível que o homem tenha câncer de mama? É possível. Homens têm mamas, elas não são tão desenvolvidas quanto a das mulheres, mas é possível, apesar de ser mais raro, que homens desenvolvam câncer de mama. Então essa característica, ela não é limitada pelo sexo, tudo bem? Pode ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres. Agora ela é influenciada pelo sexo, porque homens têm uma probabilidade menor de desenvolver câncer de mama, enquanto mulheres têm uma probabilidade maior. Isso porque pelos diferentes níveis de hormônios sexuais. Tudo bem? Então, limitada pelo sexo é uma coisa e restrita ao sexo é outra. Beleza? Quando a gente está falando de restrita ao sexo, a gente está falando de genes que estão contidos na região não homóloga de Y. Beleza? Isso quer dizer que todo pai vai transferir essa informação para o seu filho descendente. Beleza? Por quê? Porque as filhas desse pai não receberão o Y para ter essa característica. Só quem receberá Y para replicar essa característica serão os filhos. Tudo bem? Enquanto que a herança limitada pelo sexo são genes que estão em cromossomos não sexuais que são influenciados pelo sexo, como por exemplo a produção de leite. Aqui a gente tem a diferença entre influenciada e limitada, tá? Aqui herança influenciada, genes autossômicos cujos efeitos sofrem influências sexuais. Beleza? Tranquilo. Comportamento diferente entre os sexos, agindo como dominante em um e como recessivo em outro. Variação de dominância. Aff, Maria Ruth, agora lascou-se foi tudo. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo da calvície. Tudo bem? Veja só, os genótipos. O indivíduo homozigoto dominante é calvo. Ué, Hudson, o indivíduo homozigoto dominante é calvo? É. Mas espera aí. A maioria de nós tem cabelo. Eu achei que todas as características dominantes fossem aquelas que mais se manifestavam e a característica recessiva fosse aquela que a gente pouco verificava na população. É um pensamento comum, mas é um pensamento equivocado. Por exemplo, a cor negra ela é dominante em relação à cor branca. Por que, Ruth, tu diz isso? Porque ela é a mais antiga, tudo bem? Agora, se você for lá na Finlândia, você vai ver só brancos e loiros.
Aí você vai falar, aqui na Finlândia a cor branca é dominante, enquanto que na Nigéria a cor preta é dominante. Vai mudar a dominância em relação a isso? Não. Por quê? Porque a constituição genética da população é que vai estar sendo verificada. Quando a gente está olhando a calvície, o homem homozigoto dominante é calvo. A mulher homozigoto dominante também é calva. Tudo bem? Agora vejam só o heterozigoto. O indivíduo heterozigoto, quem é que se manifesta? O alelo dominante. O homem continua sendo calvo. E a mulher? A mulher não é calva. Ah, Ruth, por que a mulher não é calva? Por causa do nível de hormônios sexuais. Como o nível de hormônios sexuais masculinos neste homem é alto, esse alelo aqui vai se manifestar de maneira potente, tudo bem? Tornando o fenótipo desse indivíduo calvo. Como o nível de testosterona dessa mulher não é tão elevado, esse indivíduo aqui quase não se manifesta, fazendo com que ele se manifestasse semelhantemente a um indivíduo recessivo. Não estou entendendo. Assim, meu amor. Quando a gente tem uma influência, a gente tende a trabalhar mais. Não é isso? Não significa trabalhar melhor, mas trabalhar mais. Por exemplo, quando eu preciso limpar a casa, aqui, tenho que limpar a casa, tirar o dia para fazer faxina. Se eu colocar uma música clássica, por exemplo, Beethoven, e for limpar a casa, vou levar o dia inteiro para limpar, ainda mesmo assim não limpo. Por quê? Porque a música não me influencia positivamente, ela está ali, mas ela está me causando estresse, tudo bem? Como é que tu faz então, Ruth? Olha, quando eu vou limpar a casa, eu coloco logo o axé dos anos 90, que é da minha época, entendeu? Olha, 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 água mineral, água mineral. Aí, ó, aí influencia positivamente. E aí eu começo a trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. E isso faz com que o serviço renda. Tudo bem? Quem é a música nessa circunstância dentro da hereditariedade? Os hormônios. O hormônio masculino nos homens faz com que esse alelo positivo esteja trabalhando, esteja ligado, esteja acelerado, fazendo com que o fenótipo dele seja o quê? Seja calvo. Como o nível de testosterona na mulher é menor, o que acontece? O gene está lá, mas ele está letárgico, ele está devagar, ele não está sendo ativado o tempo todo, porque esse nível de testosterona nunca alcança o nível que ele precisa para se manifestar completamente, fazendo com que o fenótipo dela seja qual? A não calvo. Ué, Ruth, mas todo heterozigoto, não é o indivíduo homozigoto, o alelo dominante que se manifesta? É. Só que se ele não for provocado, se ele não for estimulado, apesar dele estar presente, ele não se manifestará, ou se manifestará em níveis abaixo do que o esperado para modificar o fenótipo. O indivíduo homozigoto recessivo não é calvo, e a mulher homozigota recessiva também não é calva. Tudo bem? Ah, Hudson, agora eu estou conseguindo entender. Como o indivíduo tem dois alelos dominantes, apesar da mulher produzir pouca testosterona, como existem dois alelos para serem ativados, embora eles trabalhem pouco, a ativação dos dois faz com que o fenótipo se manifeste perfeitamente. E quando ele é heterozigoto, quando o nível de testosterona da mulher é baixo, só tem um para se manifestar. E ele está se manifestando devagar, fracamente. E aí essa manifestação não permite que a gente veja um fenótipo a ele relacionado. É isso mesmo, meu pai. Ó, meus parabéns. Entendem? Então aqui está a influência do sexo, a influência dos hormônios relacionados ao sexo. Tudo bem? Tranquilo. A última coisa que a gente tem que ver de extensões às observações mendelianas é a pleiotropia. O que é isso, Hudson? A pleiotropia é o tipo de herança onde um único par de genes
codifica simultaneamente várias características. Ué, Ruth, isso é possível? Porque até agora, para cada característica, a gente viu um ou dois pares de genes se relacionando a essa característica. Agora, existe um gene que está associado a várias características, e como é que ele vai ser regulado? Para qual ele é dominante, para qual ele é recessivo? Isso é normal? Isso é natural? Isso é o que a gente chama de efeito múltiplo de um gene. Isso é verificado em síndromes, em anormalidades genéticas. Tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, a síndrome de Laurence-Simon. A síndrome de Laurence-Simon é caracterizada por obesidade, oligofrenia, polidactia e hipogonodismo. Tudo bem? E a síndrome de Farfan? A síndrome de Farfan é caracterizada por defeitos cardíacos, problemas visuais e aracnodactilia. E o que é fenilcetonúria, Hudson? Fenilcetonúria é uma característica que provoca deficiência no desenvolvimento mental, convulsões, icterícia, queda de cabelo e urina muito concentrada. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Esses aqui são indivíduos afetados pela síndrome de Laurence-Simon. Aqui a gente tem a polidactia, a gente tem vários dedos, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos na mão. Então os indivíduos têm mais dedos como uma dessas características, além da obesidade está a ela relacionada. Hudson, e o que é essa oligofrenia? Vou confessar para vocês que eu estou tentando lembrar desde a hora que eu falei e não lembrei, mas não vai ser por isso que eu vou deixar de falar o que é. Deixa eu só ver aqui, rapidinho. Oligofrenia. Deficiência no desenvolvimento mental, tá? Então também é um tipo de retardo. Então a gente tem obesidade, dificuldade no deficiência no desenvolvimento mental, polidactia e hipogonodismo. Gônadas são relacionadas à produção de hormônios sexuais. O hipo é pequeno, né, é subdesenvolvido, tá? Então a gente tem a síndrome de Farfan, que causa defeitos cardíacos, problemas visuais e aracnodactilia. O que é isso, aracnodactilia? Que os dedos têm a aparência, as mãos têm a aparência de patas de aranha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não sei nem porque eu tirei. Tá aqui, ó. Síndrome de Farfan. Olha esse dedo. Olha aqui o pé. Como os dedos são finos e alongados. Esse também é um exemplo da síndrome produzida por várias características determinadas apenas por um gene. Tá? Isso está relacionado a algumas mutações, algumas perdas de funções gênicas que geram esse tipo de síndrome. Tudo bem? Para agora a gente finaliza as extensões sexuais. Ai, Ruth, beleza, a aula de hoje vai ter só meia hora. Não, a gente tem ainda a parte do heredograma para trabalhar nessas próximas meia hora. Tá? Eu não consegui identificar o autor, então é autor desconhecido a aula, mas essa aula ela pode ser encontrada aqui, ó, no Sindicom Teresina, Gerência Material Heredograma Genética 2010 PPT. Caso vocês queiram utilizar o material, buscar na internet para usar como consulta, como roteiro de estudos, essa aula está disponível para a consulta. Tudo bem? Então vamos começar a trabalhar o que é o heredograma. Primeiro a gente tem que trabalhar o que é o heredograma. Ele também pode ser chamado de pedigree ou de genealogia. Genealogia é quando a gente está estudando humanos, e o pedigree a gente quando estuda animais, né? Todo mundo já ouviu falar
em cães, gatos, coelhos, cavalos com pedigree. Isso significa o quê? Significa que você tem um registro genético dos descendentes daquele indivíduo. Hudson, e por que cachorro com pedigree é tão mais caro do que cachorro sem pedigree? Eu estava verificando aqui e aí um cachorro com pedigree pode custar 4.000, 4.500 reais, 5.000 reais, enquanto que o mesmo cachorro da mesma espécie sem pedigree custa 1.200, 1.500 no máximo. Porque o cachorro com pedigree você consegue avaliar no seu histórico genético, quais são as características genéticas que são vantajosas, quais as que são desfavoráveis para aquele indivíduo. Então você sabe que a bolinha é filho do pastel com a nuvem. Então a nuvem é neta do Beethoven com a Frida. A Frida é filha do não sei quem. E aí, conforme você vai avaliando esses indivíduos, você consegue dizer: o Beethoven teve uma doença autoimune. E qual é a probabilidade do cachorro que eu comprar tenha a mesma doença do avô dele? Então, a gente consegue fazer esse rastreamento genético. Quando o indivíduo não tem o animal não tem esse histórico genético, você não sabe qual é a história dos seus antecedentes. Você não sabe se ele é cruzamento do pai com a filha, do avô com a neta. E o cruzamento entre indivíduos muito próximos dentro de uma família gera uma perda de variedade genética, o que na maioria das vezes leva ao aparecimento de uma série de deformidades genéticas, de deformações genéticas. Então o indivíduo pode até comprar o cachorro mais barato, comprou, em vez de comprar por 5.000, comprou um cachorro de 1.500. Só que esse cachorro não vai ter uma vida saudável, você vai gastar muito com medicamento, muito com veterinário, porque ele tem uma série de doenças a ele associadas, porque você não tem como rastrear, porque você não sabe o histórico dos descendentes, dos ascendentes deles e dos seus descendentes. Quando um animal tem pedigree, por que a gente compra boi com pedigree, os bois puros de origem? Porque eu sei que o boi, como é que é o nome do boi? Um boi que tinha na novela lá, que esqueci, o Beuzebu lá é filho de Cicrano e Beltrana. Cicrano foi premiado com melhor carcaça, melhor tamanho, alcance de peso. Então é uma série de fatores genéticos que são favoráveis. E por você ter acesso a essa genética, você paga mais caro. E esse acesso a essa genética é comprovado pelo pedigree. Nos humanos a gente chama de genealogia. Então a gente vai fazer um estudo para ver a probabilidade de câncer de próstata. Na minha família, meus bisavós, tanto materno quanto paterno, morreram de câncer de próstata. Meu pai já teve câncer de próstata. Qual é a probabilidade de eu desenvolver câncer de próstata? Então, a partir desse ponto de observação, você consegue fazer uma avaliação a respeito de uma determinada característica. Ruth, precisa ser só doença? Não, pode ser coisa boa também, olho verde. Quem é que tem olho verde na minha família? Meu bisavô, eu sei que tinha olho verde. Os dos meus irmãos dos meus avós, meus tios avós e avós, só a tia fulana e tia ciclana tem, os filhos dela tem. Como é que eu tenho esse gene? Eu não tenho olho verde, mas é possível que eu tenha olho verde? Você consegue fazer essas observações a partir da sua genealogia, da montagem dos heredogramas para a característica que você quer observar, desde que você tenha informações suficientes para gerar esses genótipos esperados, tudo bem? Então aqui a gente tem a representação da relação de parentesco entre indivíduos. Ruth, eu posso fazer a genealogia de uma pessoa, de relacionar de uma outra pessoa comigo? Eu quero fazer a genealogia do meu marido
e o meu, da minha esposa e o meu, é possível? É possível. Você faz uma genealogia para ele, uma para você, e vocês vão juntar as características das duas famílias. Quando vocês se casam, vocês têm um grupo de características esperados por os seus descendentes, por seus filhos. Então você faz a montagem disso. Agora, se o indivíduo não tem parentesco nenhum, ele não tem um laço consanguíneo, ele não é, é, se não se relaciona conjugalmente ou maritalmente com outro indivíduo, não gera descendentes, aí não tem como você fazer. Você pode fazer o dele separado, mas você não tem como fazer o seu e o dele, tudo bem? Então representa padrões de certa herança em uma família, qualquer herança, mas a gente usa mais para doenças. Tudo bem? A gente não fica fazendo isso para a cor dos olhos. Na verdade, a gente vai fazer isso. Um dos exercícios que eu vou pedir é para vocês montarem um heredograma da família de vocês com uma das características que vocês bem entenderem. O que vocês quiserem, desde que seja uma característica genética, tá? E aí vocês fazem isso, mas isso é para sexta-feira, tá bom? Então vamos lá. Os heredogramas têm diversos tipos de símbolos que têm que representar as mais diversas formas de relações entre os indivíduos, tudo bem? Aqui a gente só vai se atentar às principais. Ah não, Hudson, eu queria ter uma visão completa de heredograma. É possível? É possível. Os livros de genética trazem elementos muito mais rebuscados. Por que a gente vai usar só as principais? Porque as relações que a gente vai analisar vão usar basicamente esses símbolos como representação de laços de parentesco, tudo bem? Tá, laços mais intricados, por exemplo, primo de terceiro grau, você vai ter que buscar em uma informação complementar, mas os livros de genéticas trazem, tudo bem? Então vamos lá. Homem é representado pelo quadrado e mulher é representado pelo círculo, tudo bem? Isso daqui é a representação da realidade. Mulheres, elas conseguem se virar mais. Nós homens nós somos meio quadrados, a gente é meio complicado, a gente não consegue se desenrolar tão bem quanto as mulheres. Então isso aqui, ó, para lembrar, a mulher é um círculo e o homem é cheio de quina, cheio de canto, cheio de defeito aqui. Também são os quadrados. E o sexo indeterminado, Hudson, é esse elemento aqui, ó, esse prisma aqui. Não sei como é que chama esse elemento. Isso quer dizer indivíduos transgêneros, Hudson? Não. Isso aqui quer dizer indivíduo com sexo indeterminado. Isso daqui é o bebê que ainda não teve no ultrassom o sexo determinado. Tudo bem? É esse aqui, esse indivíduo aqui. Indivíduos transgêneros, ele vai ser homem trans ou mulher trans. Tudo bem? Então eles vão ser simbolizados aqui, ó. Esse daqui só vai ser utilizado quando o sexo realmente não é conhecido. Você não sabe se o bebê, se o descendente tem um sexo masculino ou feminino. E como é que eu vou saber isso, Hudson? Ora, no problema tem lá. João e Maria tiveram 3 filhos. Um menino e uma menina. Ué, e o terceiro? Você não sabe qual é o sexo do terceiro. No problema está dizendo que João e Maria tiveram 3 filhos. Um menino e uma menina. O terceiro é sexo indeterminado. Tudo bem? Aí a gente tem homens afetados. Os homens afetados e mulheres afetadas, eles têm os seus símbolos preenchidos. Nem sempre eles vão ser completamente preenchidos aqui, ó. Eles podem vir com traços, ele pode vir com estrelas, com pontinhos, mas de qualquer forma eles vão ter uma simbologia diferente do homem normal e da mulher normal. Tudo bem? Quando os indivíduos eles estão ligados por essa linha horizontal, isso significa que é casamento. Tudo bem? João casou-se com Maria. Tudo bem? E tiveram 4 filhos. Como é que eu represento os filhos? Eu tiro só uma linha
na vertical. Só da mulher ou só do homem? Não. Os filhos do casal. Maria pode ter tido filhos de uma relação anterior. João pode ter tido filhos de outra relação. Mas o filho dos casais está relacionado, tem que ser uma linha vertical a partir da linha horizontal, que significa o casamento. Tudo bem? A partir daí, a gente faz essa linha horizontal para distribuir a quantidade de filhos necessários. Ah, Ruth, se eles tiveram só um filho, então é essa linha na vertical e direto o sexo do indivíduo. Se é masculino, se é feminino ou se ainda é indeterminado. Então lá tiveram 4 filhos. Os irmãos, todos os irmãos estão ligados a essa linha horizontal proveniente dessa linha vertical. Tudo bem? Então, se mais de um indivíduo está ligado a esta linha horizontal, significa que eles são irmãos. Cuidado para não confundir. Na aula, teve uma aula que eu confundi e falei que um pessoal que era casado eram irmãos. Novamente, para ser casado, a linha horizontal une os indivíduos, enquanto que quando eles são irmãos, as linhas verticais são ligadas à linha horizontal, que se refere à produção de descendentes. E gêmeos, Hudson? Existem os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos, os univitelinos ou os divitelinos. Os univitelinos a gente simboliza dessa forma, com esse triângulo. Então aqui eu tenho gêmeos idênticos. E os bivitelinos a gente não fecha o triângulo, mesmo se eles forem de sexos iguais. Tudo bem? Aqui, ó, os monozigóticos, os sexos sempre vão ser o mesmo, porque eles são gêmeos idênticos. Agora, aqui os sexos podem ser diferentes, mas eles podem ser iguais também. Qual é a diferença entre os gêmeos monovitelinos e os divitelinos? É esta linha que o triângulo dos monovitelinos é completo, enquanto que o triângulo dos dizigóticos divitelinos, eu estou confundindo tudo, monozigóticos e os dizigóticos, a representação é fechada, não é fechada. Monozigóticos, representação do triângulo fechado. Dizigóticos, representação do triângulo não é fechada, mesmo que os sexos sejam iguais. Tudo bem? Então vamos praticar, que eu acho que é a forma mais adequada de exercitar um novo aprendizado. Então aqui, ó, nós temos o indivíduo 1, o indivíduo 2, um casal. Por que eu sei que é um casal? Porque eles têm uma linha horizontal ligando eles. Tiveram quantos filhos? A partir dessa linha tem quantos indivíduos ligados? 1, 2, 3 indivíduos ligados. Então eles tiveram 3 filhos, sendo uma mulher, um homem e uma mulher. Tudo bem? Ah, Hudson, e essa numeração aí? A gente tem uma determinação da numeração para discriminar mais facilmente os indivíduos dentro de um heredograma. Esses números romanos aqui na lateral são as gerações. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Mendel chamava isso aqui de geração parental, geração filial 1, geração filial 2. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter os números das gerações. Dentro de cada geração nós temos numerações dos indivíduos. Então eu tenho o indivíduo número 1, 2, 3, 4 na primeira geração, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na segunda geração. É possível que alguns heredogramas possam zerar a contagem entre as gerações. Como assim, Ruth? Na geração 1 eu vou ter o indivíduo 1, 2, 3 e 4. Na geração 2 eu vou ter o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na geração 3 eu tenho o indivíduo 1, 2 e 3. Tudo bem? É possível que seja essa representação.
Mas quando vocês forem fazer isso, vocês têm que falar o indivíduo 5 da geração 2, porque tem vários indivíduos 5. E quando você faz contínuo, você só precisa falar o indivíduo número 9, que aí o indivíduo número 9 você sabe que é da segunda geração, olhando aqui. Tudo bem? Então, o indivíduo 1 da geração 1, o indivíduo 1 da geração 2, o indivíduo 4 da geração 3. Você vai ter que fazer isso porque tem vários indivíduos 1 e vários indivíduos 2 dentro das diferentes gerações. Beleza? Então, aqui na geração 1 eu tenho dois casais. Vamos dizer que os indivíduos aqui, ó, eles não têm relação. Por que eles não têm relação? São duas famílias diferentes, tá? Que é a família da Maria e aqui é a família do João. Tudo bem? Maria e João se uniram, tá? E tiveram descendentes. E juntaram essas famílias. E aí você junta os seus heredogramas para determinar a probabilidade de uma determinada característica aparecer nos seus descendentes. Hudson, o indivíduo 5, também casou-se com o indivíduo 6 dessa família. Por que a estrutura dele não aparece? Porque ele não forneceu essa informação ou a número 6 não quis fazer essa relação, tudo bem? Então a gente só vai trabalhar, a gente só consegue analisar no heredograma a informação que a gente tem. Eu já fiz isso na minha família e eu consegui chegar até os meus trisavós. Meus trisavós maternos e paternos. A partir daí a gente já não tinha informações mais fidedignas para conseguir gerar a observação que eu queria fazer. Então, quando você vai fazer o heredograma da sua família, tem um limite, porque a última informação confiável que eu tive foi da minha avó. Minha bisavó já estava muito velhinha, então ela não tinha lembrança perfeita de algumas características que eu queria observar. Mas minha avó tinha, e aí eu consegui com ela algumas dessas características. A partir daí, eu tenho como analisar? Não, porque se sua informação não é fidedigna, você não tem como garantir que a sua avaliação está correta, porque você não sabe se aquela informação é verdadeira ou falsa. A menos que você pode fazer uma tradição na sua família, que é fazer essa relação, continuar essa relação a partir das gerações. E quando você treina alguém para continuar fazendo, e essa pessoa treina alguém até chegar a uma quantidade de informação bastante substancial. Mas na maioria das vezes essas informações se perdem entre essas gerações e a gente trabalha no máximo com 3 gerações, geração 1, 2 e 3, porque são as que a gente tem confiança na obtenção de informação. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de gerações, a gente usa números romanos, e quando a gente está falando em indivíduos dentro dessas gerações, a gente usa os números arábicos aqui, tudo bem? Lembrando novamente, esse número pode ser contínuo ou ele pode ser zerado em cada uma das gerações, mas quando você vai se referir a um determinado indivíduo, você tem que falar o número dele e a geração, caso ele esteja se repetindo entre as gerações, desculpa, tá? Agora lá, vamos montar um heredograma. Aqui novamente é um exercício de autocontrole. A gente ainda tem 10 minutos para fazer esse exercício. O que a gente vai fazer? Eu vou ler, vou dar uma pausa, você pausa o vídeo, constrói o heredograma e depois eu apresento o heredograma aqui para ver se você conseguiu construir o heredograma de maneira correta. Tudo bem? Novamente aqui é mais importante você tentar fazer do que acertar, tá bom? Tente fazer aí do jeito que você achar, que aí depois quando a resposta vier, ela vai complementar o raciocínio e o seu raciocínio, e ela vai lhe apontar onde você construiu a sua linha de raciocínio de forma equivocada. Tudo bem? Então, vamos lá. Exercício 1. Como fica esse heredograma? Um casal normal
para a visão em cores, teve 4 filhos, 3 mulheres e um homem, todos normais nessa ordem de nascimento. Então, um casal teve 3 filhos, 4 filhos, 3 mulheres e um homem, tá? Nessa ordem, todos eles normais. A primeira filha casou-se com um homem normal e tem 4 crianças, todas normais, sendo 2 mulheres, um homem e uma mulher, também nessa ordem. A segunda filha casa-se com um homem normal e também tem 4 crianças. É uma tradição nessa família ter 4 filhos. Uma menina normal, um menino daltônico, um menino normal e o último daltônico. Quando vocês forem fazer os heredogramas, deixem espaço para você entre os irmãos para você conseguir fazer o casamento deles, tudo bem? Façam os pais, quando vocês forem construir os irmãos, deixem espaço entre os irmãos para que você consiga colocar o cônjuge dentro dessa relação entre os irmãos. Beleza? Vai lá. E aí? Como é que foi? Ficou confuso, né? Ficou apertado? Geralmente a gente faz isso. A gente deixa os irmãos tudo muito pertinho, aí agora quando vai precisar colocar o cônjuge de um dos irmãos, aí fica muito apertado. Por isso que eu falei logo no começo, deixar espaço entre os irmãos. Mas vamos à resolução. Tá aqui, ó. Homem normal casou-se com mulher normal. Representação de homem normal, quadrado não preenchido. Mulher normal, quadrado não preenchido. Linha de casamento é a linha horizontal unindo esses indivíduos. Tiveram 4 filhos, então eles puxam a partir dessa linha horizontal uma linha vertical. E olha aqui, ó, como é interessante deixar bastante espaço entre os irmãos. Tiveram 4 filhos. 1, 2, 3, 4. Ruth, esse aqui não é filho? Não é filho, porque ele não está ligado ali essa linha horizontal. Somente os indivíduos ligados a essa linha horizontal são irmãos. 3 mulheres, a filha mais velha, a segunda, a terceira e um homem. Tudo bem? A filha mais velha casou-se com um homem normal. Então, você faz. Pode ser para cá? Pode também, pode ser aqui. Mas aqui, como tem pouco espaço, a gente faz para cá. A gente sempre tenta organizar. Mas se você fez para cá, para dentro, e deu espaço suficiente, não tem problema. Tudo bem? Ah, Ruth, eu fiz para cá e os irmãos ficaram muito... Os netos da geração 1, a geração 3 ficou muito próxima. Não tem problema. Tu puxa um pouquinho mais para baixo e faz aqui embaixo. Ó, desde que fique bastante organizado. Tudo bem? A filha mais velha casou-se com um homem normal e tiveram 4 filhos. 2 meninas, um menino e uma menina. Tudo bem? A filha mais velha, a segunda filha mais velha, casou-se com um homem normal e teve 4 filhos. Uma menina normal, um menino afetado, daltônico, um menino daltônico, um menino normal e o último afetado. Hudson, é um menino, mas fala lá o último. O último. Se fosse uma menina, seria a última. Não é isso? Então, é isso mesmo. Quando a gente está falando de heredograma, essa determinação do gênero também é importante, porque ele vai indicar para a gente se o indivíduo é do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a determinação do gênero ainda é importante para a gente construir os heredogramas. Tudo bem? Se você não tem como determinar o sexo, aí você utiliza o símbolo de sexo indeterminado. Mas lá estava escrito o último. E o último daltônico. Toda a determinação aqui, ó,
é de gênero masculino. Então esse indivíduo aqui, apesar de não estar escrito um menino, já está determinado que o gênero é masculino porque ele utilizou o último daltônico. Então é indicação de sexo masculino. Tudo bem? Acertaram? Erraram? Não é, novamente, o importante nem é acertar nem é errar, o importante é tentar fazer, o importante é construir os caminhos do raciocínio, construir os caminhos lógicos que nos levam a essas conclusões, tá bom? Mais um aí, já que a gente já tá a fera agora vamos meter o pau, fazer certinho agora, beleza? Montar um exercício 2, como fica esse heredograma? Um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal, casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres, um homem afetado, uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados nessa ordem. Tá preparado? Vai lá. E aí? Ficou diferente, não ficou? Agora a gente não está começando pela primeira geração. O problema traz a segunda geração como enfoque principal. Mas você sabe qual é a descrição da primeira geração a partir dos problemas. Isso vai se verificar quando você quiser fazer o heredograma da sua família. Você vai começar pela sua geração. E aí você faz a geração anterior a você e a geração posterior a você. Isso é bastante comum quando a gente faz heredogramas. Então tá aqui, ó. Homem normal casa-se com mulher normal. Homem normal, filho de pai afetado e mãe normal. Casa-se com mulher normal, filha de homem normal e mulher também normal. Tiveram 6 filhos, 2 mulheres afetadas, um homem afetado, uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente nesse exercício a gente vai aprender que a gente pode começar por gerações, qualquer geração que você tem informação. Nesse caso a gente começou pela segunda geração, depois determinou a primeira, depois determinou as características da segunda. Você pode começar da terceira. Você pode começar pela terceira, pode começar pela quarta e ir subindo. Ou você pode começar na primeira, eu sou a primeira geração. Eu casei com minha esposa e meus filhos assim, e aí eu vou fazer isso, a partir de agora eu vou fazer isso para os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, e assim até quando eu estiver vivo. Quando eu terminar, eu vou ter 2 ou 3 gerações depois de mim. Mas e a anterior a mim? A anterior a mim eu não levei em consideração. Meus pais eu não levei em consideração. Ah, mas eu posso levar, Ruth? Eu quero fazer isso aqui. Eu vou fazer a minha, vou fazer a dos meus pais e dos meus avós, porque eu conheço todo mundo. Então você é a terceira geração. Você está começando pela geração número 3. E aí você vai subindo e a partir daí você vai fazendo o acompanhamento das seguintes gerações. É possível fazer desde que você tenha todas as informações para isso. Tudo bem, meus queridos? Sexta-feira a gente vai fazer uma aula só de resolução de heredograma, tudo bem? Para que a gente teste a simbologia, a construção de heredograma, principalmente agora na sexta-feira a gente vai juntar as duas coisas. A gente vai juntar heranças mendelianas, extensões mendelianas e heredograma. Tudo num exercício só, para a gente conseguir vincular todos esses conhecimentos. Tá bom? Eu estou à disposição. Fiquem à vontade, se cuidem, fiquem bem, cuidem dos seus familiares e até a próxima aula. Abraço a todos.